Aleluia, 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 aleluia. A paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ele voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa casa e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratado com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 14º domingo do tempo comum. Estamos fazendo, ao longo desta caminhada, deste tempo litúrgico do tempo comum, o caminho de escutarmos o Evangelho segundo Lucas. E o tema que norteia todo o texto que acabou de ser proclamado é o tema da missão.
Jesus, no início da sua vida pública, constitui o primeiro grupo, que foi denominado como grupo apostólico, os 12 apóstolos. Posteriormente, como acabamos de ouvir, Jesus constitui um segundo grupo, que agora é maior, o grupo dos 72. Em primeiro lugar, para que os discípulos entendessem que o chamado não era apenas um privilégio para os 12, mas que a missão, a vocação, o anúncio do Evangelho deve alcançar a todos. Não é apenas privilégio de poucos. E o número 72, ele tem aqui uma simbologia que é bíblica. Se vocês voltarem em Gênesis capítulo 10, lá vocês encontrarão a relação que os judeus faziam dos 70 povos pagãos de toda a terra. Então, por que Jesus escolhe 72? Para dizer que o Evangelho, que o anúncio do reino, que a boa notícia deve alcançar a todo o gênero humano, a todas as pessoas de todas as raças, línguas e nações. E esse primeiro conteúdo do Evangelho é muito importante, porque tem muitas pessoas que pensam que o chamado é um privilégio, que o chamado é um status social que te faz melhor do que o outro. E na verdade, o chamado tem uma finalidade, a missão, o anúncio, a transmissão da fé. Após constituir o grupo dos 72, qual é o modo que Jesus os envia? 2 a 2. Aqui nós podemos trazer 2 pontos para compreensão. O primeiro ponto significava, de acordo com a mentalidade judaica, para que um testemunho fosse considerado verdadeiro, era necessário que você tivesse uma testemunha. Como os discípulos iriam anunciar a palavra de Jesus, para que esta palavra tivesse validade, era necessário ao menos quantas pessoas? 2. Por isso, enviados 2 a 2. Mas além desta dimensão, tem uma segunda, que nos aponta para a vida comunitária. A fé cristã, ela é essencialmente comunitária. Não existe fé cristã no egoísmo, no isolamento. A fé cristã, ela se dá de maneira comunitária. E talvez este segundo ponto, ele seja muito atual para o nosso tempo. Hoje nós temos uma dificuldade diante da mentalidade que nos forma de vivermos em quê? Em comunidade. O primeiro desafio começa dentro de casa, porque a família é uma pequena comunidade. Depois isso extrapola para o trabalho, no caso das crianças e dos jovens, a escola, a universidade, a vizinhança, o bairro, a rua onde eu moro. De maneira especial na questão da fé, a comunidade, a vivência paroquial. E eu dizia agora há pouco na missa das 7h30 da manhã, que numa paróquia do tamanho da nossa, eu sempre tenho uma preocupação, a preocupação de um catolicismo no anonimato. Porque quando você está numa comunidade menor, você tem mais capacidade de acessar e de conhecer as pessoas, inclusive vinculando-as à vida da comunidade. Mas quando a comunidade é grande, a paróquia é grande como esta nossa, talvez muitas pessoas podem participar muito tempo das missas, das atividades, das celebrações, das festas,
mas permanecerem onde? No anonimato, sem criar um vínculo com a comunidade, com a paróquia. Então é necessário que o modo como Jesus enviou, 2 a 2, nos alerte para a importância da dimensão comunitária da fé cristã. Logo após enviá-los a toda a cidade e a todo lugar onde eles deveriam ir, o discípulo, em primeiro lugar, ele é chamado, e em segundo lugar, ele é enviado para onde o Senhor manda. Não existe uma autonomia protagonista no discipulado. E isso é muito interessante na dinâmica católica. Se eu estou aqui hoje como padre de vocês, foi porque a igreja, através do bispo, me designou para estar aqui. Então eu fui enviado a uma missão. E é isto que valida os princípios evangélicos. Qual é a dificuldade que nós temos também do chamado e do envio? Hoje está na moda diversos missionários que são autônomos e que estão bombardeando a cabeça de vocês, e muitos deles até inflamando os católicos contra a própria igreja. E aí você pergunta, este missionário, ele foi enviado por um bispo? Ele foi enviado por uma paróquia? Ele foi enviado por um movimento? Porque muitos destes que estão inflamando nas redes sociais se auto-intitulam como missionários, como pregadores do evangelho, mas não tem vínculo com a diocese, não tem vínculo com a paróquia, não tem vínculo com a igreja local. E talvez quando são questionados, qual é a sua paróquia? Qual é a sua comunidade? Todas as paróquias são minha paróquia. Não existe isso. O chamado pede um envio. Então, se você gosta de seguir pregadores e pregadoras, principalmente das redes sociais, comece a puxar a ficha destes missionários. Quem os enviou? Eles estão falando em nome de quem? E muitas vezes os católicos, até na boa fé que têm, não desconfiam. E agora o próprio Evangelho vai te oferecer critérios para estas indagações. Quero tomar com vocês o versículo 2. Tome aí o Evangelho, Lucas 10, versículo 2. Encontraram? Vamos ler juntos? E dizia-lhes: a messe, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Paremos aqui. Jesus apresenta aos 72 a grandeza da messe, a grandeza da seara, da plantação. E por que a messe é grande? Porque ela é de Deus. Qual é o significado dos 72? Apontava para todos os povos da terra, naquela época já conhecidos. Ou seja, a messe é grande porque quer alcançar a todos em todos os lugares. Ela demonstra a grandiosidade de Deus. Mas os operários, os trabalhadores, são poucos. Padre, mas se todos são chamados, por que os trabalhadores são poucos? Porque aqui entra um critério.
O Senhor depende da liberdade e da adesão daquele que é chamado. O chamar parte do Senhor, mas o aceitar o chamado depende da minha adesão e da sua adesão. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Em outro trecho do Evangelho também Jesus fala isso, porque ele depende da nossa adesão. Então cada qual deve se perguntar diante do Evangelho de hoje: eu aceito o chamado que Jesus me faz? Porque se ele chama, ele associa os discípulos à sua obra redentora, à sua oração, ao seu vínculo íntimo e profundo com o Pai. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Quando nós tomamos a parábola do agricultor lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer: meu Pai é o agricultor. Ou seja, meu Pai é o dono da messe. E eu estou aqui como um mediador entre o Pai e a messe. Portanto, é necessário a oração, porque é por meio dela que os discípulos são associados à vontade do Pai. E ao pedir o Pai, ele é capaz de suscitar nos corações humanos o desejo de aceitar o convite, ou seja, de se abrir-se, de interiormente acolher o chamado que lhe é feito, para que você também seja um trabalhador da grande vinha, da grande messe do Senhor. Como você vive o seu batismo? Como você vive a sua vocação? Como você vive o seu chamado como cristão? São perguntas que o Evangelho de hoje nos impõe. E logo após trazer estes conteúdos, o que Jesus faz? Ele apresenta os princípios que vão orientar, que vão nortear o chamado e o modo de ser dos discípulos. E aí volto novamente com vocês no texto. Nós vamos tomar do versículo 3 até o versículo 8. Pegue aí. E agora você vai ler com bastante atenção o modo como Jesus orienta os discípulos na vivência da sua vocação, do seu chamado ao ser enviados. Vamos juntos, a partir do versículo 3. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não deveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei nesta mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Ótimo, paremos aqui, igreja. O modo de viver o discipulado é orientado por Jesus. O discípulo não tem a autonomia
nem de se autodenominar como discípulo e nem de escolher o modo como se vive o discipulado. Para ser discípulo, precisa, em primeiro lugar, ser enviado e, em segundo lugar, seguir os critérios do próprio discipulado. E agora eu vou tomar com vocês alguns destes critérios baseados no texto. Jesus vai dizer que, ao ser enviado, os discípulos recebem uma garantia. E sabe qual é a garantia? O Senhor lhes garante a assistência necessária para cumprir a missão. Não é apenas pelo meu mérito, pelo meu dom, pelo meu talento, pelo meu esforço, pelo meu suor derramado. Porque senão nós cairíamos numa outra situação do tempo presente, que é a meritocracia. O meu discipulado é melhor do que o do outro, porque eu sou melhor do que o outro. Nós só podemos cumprir a nossa missão porque, em primeiro lugar, o Senhor nos habilita e nos dá a sua assistência para que a missão que é dele e que nós participamos dela seja alcançada, seja cumprida. E isso também é muito educativo na cultura da meritocracia. Para viver o discipulado é confiar na assistência do Senhor que lhe garante o cumprimento da missão. Depois, o ambiente da missão, ele é desafiador. Os discípulos serão enviados como cordeiros no meio de lobos. Ou seja, Jesus dizendo para os discípulos: se preparem, porque a missão não é fácil, ela é exigente, mas vocês estarão assistidos, não estarão sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Então, é esta garantia da presença e da assistência do Senhor com o missionário que o faz permanecer de pé, mesmo quando os lobos ferozes querem atacá-lo. Depois disso, Jesus dá uma outra indicação muito prática: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Qual é o convite para o discípulo? Confie na providência do Senhor, porque nada lhe faltará. A confiança do missionário não pode estar na sua bolsa, na sua sacola, nos seus bens materiais, mas a confiança do missionário precisa estar no Senhor, na sua providência. Eu também testemunhava agora há pouco, na missa das 7:30 da manhã, que já vai fazer 8 anos que eu estou aqui no Canedo, nesta paróquia. E ao longo destes anos nós já tivemos várias atividades, fizemos várias obras. E tinha época que eu pensava: agora nós vamos arrochar, agora o trem vai ficar apertado. E de repente, quando nós percebíamos, a situação acontecia, o milagre acontecia e não faltava. Para dizer que esta palavra que hoje eu estou ouvindo é uma palavra que é traduzida em ato. Ela tem o poder de realizar o que ela está dizendo. A nossa confiança não é colocada nas nossas estruturas, nos nossos bens, nas nossas habilidades e artimanhas, mas a nossa confiança é colocada no Senhor, e Ele vai nos oferecer a assistência necessária, não só para o que precisamos, mas Ele é abundante e oferece mais do que nós precisamos. E na sua vida, se você crê, se você colocar esta palavra em prática, ela também realiza o que ela está dizendo. Jesus seguindo, dizendo aos discípulos: se vocês entrarem numa casa e forem convidados
o que vocês vão anunciar àquela casa? A paz esteja nesta casa. E você hoje é convidado a fazer esse exercício. Ao terminar a missa e ao voltar para onde você mora, quando você abrir a porta e adentrar, o que você vai dizer? A paz esteja nesta casa. Vamos repetir juntos essa frase? A paz esteja nesta casa. Coloque em prática o Evangelho começando de hoje, minha gente. E o que significa a paz aqui no Evangelho? É o Shalom. É o cumprimento hebraico, messiânico, que é um voto de bênção, de prosperidade, de felicidade. Então, quando os discípulos entrassem numa casa, qual era a força que eles deveriam evocar para aquela casa, para aquela família? A força da paz, da bênção, da abundância, da prosperidade, a bênção messiânica, a paz eficaz para quem recebe. Depois disso, Jesus disse: permanecei naquela mesma casa, comei e bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Aqui vem um outro apontamento que dialoga muito com a nossa realidade. O missionário não pode instrumentalizar a missão para benefício próprio. Repito, o missionário não pode instrumentalizar a missão por benefício próprio. O benefício que o missionário deve mediar é o benefício para quem? Para a comunidade, e não para si. Eu já tenho falado em várias pregações, e agora repito, tomando esse trecho do Evangelho, onde a religião está se tornando comércio e a fé está se tornando produto, e o pregador está se tornando coaching. Porque de repente você até gosta da pregação daquele pregador ou daquela pregadora da rede social, mas no final da pregação ele já vai te apresentar o livro que você tem que comprar, ele já vai apresentar o curso que ele vai lançar, e que para você acessar o conteúdo do curso você tem que pagar. Ele vai te dizer que a partir de agora, todos os dias ele vai te mandar uma mensagem de fé e de coragem no seu WhatsApp, mas para que você receba a mensagem dele, você tem que fazer a assinatura anual. Vocês estão vendo como o modo que hoje se instrumentaliza a missão impacta diretamente o fiel? Então é necessário critério que te possibilite uma criticidade nesta dimensão saudável, de ver que tipo de conteúdo religioso eu estou assimilando, eu estou buscando, eu estou acessando. É um conteúdo verdadeiramente, genuinamente evangélico, ou seja, do evangelho, ou é um conteúdo religioso que virou produto? Assista uma TV católica, tanto de propaganda. Assista uma TV evangélica, os pastores fazendo corrente, dando isso, dando aquilo, que o povo tem que pagar o tempo todo. E o que vai te ajudar nesta purificação missionária? O Evangelho. Por isso que a gente tem que gastar tempo com o texto, para a gente entender o que o texto está dizendo. E formados por esta palavra também vai nos ajudar no cotidiano. Não permita-se ser conduzido por um líder religioso, por um padre, por um leigo, por uma freira, por um pregador, que te faça consumidor
consumidora de produtos religiosos a todo tempo. Mas faça uma experiência de fé onde você possa beber de fato na fonte do Evangelho. Se a finalidade não é o comércio, não é o produto religioso, então, padre, qual é a finalidade da missão? Aí a gente chega no coração do Evangelho de hoje. Se vocês tivessem uma caneta aí, eu ia mandar vocês sublinharem esta frase: o reino de Deus está próximo de vós. A finalidade da missão é ajudar a cada pessoa humana já a experimentar aqui e agora o reino de Deus que está próximo de nós e que quer estar dentro de nós. Por que o Evangelho diz que o reino está próximo e não fala o reino está dentro de vós? Porque para que o reino adentre a minha vida, é necessário que eu permita. Mas já está próximo. E só pode adentrar se você permitir, se você querer. Que hoje esta palavra te ajude. Eu quero experimentar o reino de Deus que já está próximo a mim. A finalidade da igreja, a finalidade do envio missionário, a finalidade da pregação não é sacola, não é dinheiro, não é sandália, não é bens materiais, mas a finalidade da pregação é transcender esta realidade materialista e se abrir àquilo que é tão valoroso que não pode ter preço, o reino de Deus que está próximo de vós. Conseguem perceber a profundidade do Evangelho de hoje? E como o Evangelho também nos cutuca para um caminho de conversão? Depois disso, Jesus vai trazer uma outra orientação que é muito importante e que eu quero trabalhar com vocês rapidamente. Aprender a lidar com a rejeição. Vamos ao texto novamente. Você agora vai pegar dos versículos de 10, apenas os versículos 10 e 11. Apenas essa pequena parte, para percebermos como o discípulo deve lidar com as rejeições. Então você vai ler com bastante atenção estes dois versículos, 10 e 11. Vamos juntos? Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Paremos aqui, igreja. Jesus avisa os discípulos que quando eles saíssem em missão, o trabalho não seria fácil. Em muitos lugares eles seriam acolhidos, as portas seriam abertas. Então, se tem uma porta aberta, entre e diga: a paz esteja nesta casa. Mas se tiver hostilidade, se tiver rejeição, se tiver crítica, não permita com que estas realidades te impeçam de continuar a sua missão e a vivência da sua vocação. Por que eu quis tomar estes dois versículos? Porque eles são atuais. Hoje nós temos muito mais facilidade de darmos voz ao nosso milindre do que de fato fazermos um caminho que nos torne cristãos, discípulos
amadurecidos humanamente falando. Vamos trazer isso para próximo? Eu participava da pastoral, padre, mas a Mariazinha, fiquei sabendo que ela falou mal de mim, e agora nunca mais eu vou naquela pastoral. Eu era daquela paróquia, mas lá agora mudou o padre, e o padre falou alguma coisa que eu não aceito, pois agora eu nunca mais vou colocar o meu pé lá naquela paróquia. Já ouviu esse tipo de conversa? Talvez já foi até uma conversa sua, né? Se os discípulos, diante da hostilidade, da rejeição, dos desentendimentos, tivessem desistido, talvez o Evangelho não tinha chegado a nós. Jesus está dizendo, diante de uma rejeição, não permita com que a rejeição te comande. Não permita com que a hostilidade te dê a última palavra, mas permita com que o chamado que o Senhor te fez, que é maior do que a rejeição, que é maior do que os desentendimentos, que é maior do que os problemas relacionais, orientem a sua vida e não o milindre, que muitas vezes nos maltrata. Olhemos aqui nesta história paroquial, ao longo destes mais de 40 anos, desde a criação da paróquia, quantas pessoas participaram e não participam mais, por causa desta realidade do Evangelho de hoje, porque não soube lidar com os desentendimentos, com as rejeições, com os problemas relacionais, e de fato nunca mais colocaram os seus pés aqui. Talvez alguns até foram para outras igrejas, para outras religiões. E isso por falta do Evangelho. O discípulo precisa ser um cristão amadurecido, humanamente falando. O discípulo não pode ser melindroso, porque se ele for melindroso, ele não vai dar conta de ser discípulo. Repito, não permita com que o seu melindre condicione o seu discipulado, o seu seguimento a Jesus, mas permita com que o chamado que Jesus te fez, que é maior do que o seu melindre, oriente a sua caminhada de fé. Olha como o Evangelho de hoje é profundo e toca em realidades delicadas das nossas relações, da nossa vida pessoal, da nossa prática religiosa. Depois disso tudo, os discípulos foram para a missão, colocar em prática o que tinha recebido. E aí eles voltaram todos felizes e disseram para Jesus: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Nós fizemos muitas curas, fizemos milagres, prodígios, tudo em nome do Senhor, tudo em teu nome. E aí Jesus vai dizer: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos? Que no caminho missionário, o mal não terá a última palavra. Na vida do missionário, quem tem a última palavra? Jesus. E a palavra dele, sendo palavra de vida, sempre é capaz de vencer o mal. Esse é um outro detalhe para o nosso tempo, porque os pregadores mais opulentos, muitas vezes eles falam mais do demônio do que de Jesus. Eles passam mais medo em você, te falando de inferno,
te falando de purgatório, te falando de gabiru, te falando de capeta, do que falando de Jesus e da palavra dele, que é o Evangelho. O missionário vai enfrentar o mal? Vai. Muitas vezes o missionário também será confrontado com essas realidades malignas? Sim. Mas a certeza que ele tem de estar em Jesus e de receber dele a assistência necessária o leva a uma firmeza tão grande, porque ele sabe que o mal não terá a última palavra. A última palavra será de Jesus, e a palavra de Jesus sempre é de vida, e é por isso que ela vence o mal. Não queira você também um pregador na sua cabeça, falando só de inferno e te passando medo 24 horas. Mas queira uma pregação mais genuína, que possa te oferecer palavra de vida, mais do que palavra de medo. Possa falar para você mais das coisas boas do que das coisas más. Porque das coisas más, minha gente, basta os jornais, basta os noticiários que bombardeiam a nossa cabeça com tráfico, com morte, com corrupção, com droga e com tantas coisas mais. Já basta as notícias que nós recebemos o dia todo do que não presta. Se você vai acessar um conteúdo religioso, acesse um conteúdo religioso genuíno, condizente com a força do Evangelho. E se os discípulos estavam alegres, porque expulsaram os demônios, porque curaram os doentes, porque fizeram milagres e prodígios, o poder do reino de Deus já acontecendo livra do mal, sim, mas agora vem o fechamento de Jesus na catequese. Vocês dão conta do último versículo comigo? Ou já estão cansados com sono? Dão conta do último versículo? Tome aí, versículo 20. Vamos juntos? Contudo, não vos alegreis, alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão no céu. Ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos onde? No céu. No céu. Existe uma alegria maior do que libertar as pessoas do demônio? Existe uma alegria maior do que fazer cura, milagres e prodígios? E qual é a alegria maior que Jesus aponta? O nome escrito no céu. Se o pregador ou a pregadora tem o dom de proclamar curas, como é que esse pregador e esta pregadora vai ser reconhecido? Ah, se você for lá na missa do padre fulano, ele vai te curar. Ah, se você for lá na pastora Beltrana, ela vai impor a mão sobre a sua cabeça e ela vai te curar. E estes missionários, pregadores, eles vão se sentindo melhores do que os outros, porque comigo tem cura, porque comigo tem milagre, porque comigo tem prodígio. Aí você faz uma missa de cura e libertação, a igreja derrama de gente. Aí você tem uma igreja ali na esquina, que é só cura e milagre toda hora na cabeça do povo. Uma grande multidão. Jesus vai dizer para os discípulos: cuidado, cuidado. A verdadeira alegria, preste atenção, a verdadeira alegria não reside nos resultados espetaculares e nos poderes extraordinários de expulsar demônio, de curar ou de fazer prodígio, mas a verdadeira alegria reside
na minha filiação divina, de compreender que eu sou filho amado, amada do Divino Pai Eterno. Reside na experiência de salvação que eu já posso experimentar, porque o reino de Deus está próximo. Reside na minha identidade de cristão, que me convida a viver uma fé em comunidade e me assemelhar mais, ou seja, me tornar mais parecido com Jesus. Mas o povo tem muita dificuldade de entender isso. O povo prefere shows de milagres, shows de curas, prodígios feitos a todo momento, shows com o capeta. Qual é o seu nome? O que você está fazendo na vida dele? E começa a fazer uma ladainha com o capeta, entrevistando o capeta. É isso que o povo gosta. E é por isso que esse tipo de igreja, ou esse tipo de mentalidade religiosa, é capaz de arrebanhar multidões. Então Jesus diz aos discípulos: o reino acontecendo liberta de fato as pessoas do mal. Por isso os demônios são expulsos, os doentes são curados, há milagres e prodígios. Porém, existe algo maior: o vosso nome está escrito no céu. E eu encerro te motivando. Todas as vezes que de repente você estiver desanimado para viver a sua vocação, o chamado que Deus te fez, repita em voz alta, pelo menos 10 vezes, você te escutando: o meu nome está escrito no céu. O meu nome está escrito no céu. O meu nome está escrito no céu. É uma linguagem que evoca Apocalipse, o livro da vida, o livro dos eleitos. Então, quando você foi batizado, você se tornou filho amado do Divino Pai Eterno. E sabe onde o seu nome foi escrito? Nos céus, porque a sua vocação é a salvação em Cristo Jesus. Então, se você é batizado, o seu nome já está escrito no céu. Mas agora você precisa querer chegar lá, viu? Não basta somente o nome estar escrito, mas é preciso que eu também queira chegar lá. Então você vai pedir agora esse desejo de experimentar o que a palavra quer te oferecer. Então, por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: eu reconheço o meu chamado? Eu vivo já a vocação na qual o Senhor me chamou? Ao viver a minha vocação, quais são os critérios que me orientam? São os critérios do Evangelho que eu acabei de ouvir? O meu nome está escrito no céu. O meu nome está escrito no céu. Desde o ventre da minha mãe já me conhecis. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar.
Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiastes a missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me deste autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso